Então, gente, a ideia hoje basicamente é a seguinte. O que fazer quando um aluno novo chega na sua aula? Porque geralmente o aluno chega, você tem que tomar algumas precauções, tem que ter um início. E quase nunca dá para a gente dar um início como a gente gostaria, porque sempre está entrando aluno novo, ou então tem muito aluno antigo e falar mais uma vez, pela 59ª vez, é a mesma coisa, o aluno antigo vai, vou cortar os pulsos, né? Porque ele já escutou isso um bocado de vezes. Às vezes cabe ao professor pegar o aluno em particular e passar algumas instruções. Mas o que você normalmente faria, vamos dizer assim, numa aula quase particular, ou até mesmo numa aula em grupo em que a maior parte seja iniciante? A primeira abordagem que eu costumo ter com os alunos é explicar elementos de respiração. Porque é uma boa entrada no processo de transmissão da prática de yoga, e a respiração ela praticamente está em tudo, né? Aliás, não sei se vocês sabem, vocês estão fazendo respirações agora. Então é algo importante, né? Já de cara você passar. E eu começo fazendo uma abordagem bem simples, que até pode ser irritante para algumas pessoas, mas sabe que eu acho que ela só tem a acrescentar, mesmo que ela seja muito básica, ela acaba lembrando as pessoas algumas coisas que elas não estão fazendo, por mais que saibam. Já repararam que às vezes a gente lê aquelas revistas que falam sobre questionário sobre se você é estressado. Aí você começa respondendo a primeira pergunta. Você dorme o número suficiente de horas? Aí você fala, não. Você come adequadamente? Aí você, no meio do questionário, você já sabe qual é a sua pontuação. Você já sabe o que você acertou, você já sabe o que você errou. Não é? Você é algum tipo de adivinho, né? Ou gênio? Não, são muito óbvias. Mas na maior parte das vezes, essas coisas óbvias a gente não faz. Então, vale a pena, mesmo para um aluno, chegou um médico, você começa do zero. Sabe as narinas? Né? O médico vai falar, meu Deus, não, você vai e engrena. Por quê? É importante lembrar as pessoas que existem narinas e qual a função delas. Então eu começo por aqui. Não porque eu tenho narinas grandes, okay? Não tem nenhum tipo de... Mas porque é o óbvio e é o mais fácil e é o mais simples e vai acabar lembrando a pessoa um monte de coisas interessantes. Por exemplo, eu falo que as narinas foram feitas para respirar. Isso não é óbvio que foram feitas para respirar? Por que as pessoas não usam as narinas? Então eu chego e falo para as pessoas, respire pelas narinas como pela boca. Trocar isso vai dar um problema muito sério. Então, por onde você come, por onde você respira? Você come por aqui, respira por aqui, ou come por aqui, respira por aqui? Então, a primeira pergunta já foi respondida, mas você ainda vai citar mais algumas coisinhas. Vai falar, quando o ar entra pelas narinas, qual é a função delas? É filtrar o ar e umidificar o ar. Então, na inspiração, vai haver uma filtragem do ar e um aquecimento do ar por umidificação. Por que é tão importante falar isso? Porque as pessoas na escola só aprendem, só escutam em filtrar o ar. Mas eles se esquecem que as mucosas nasais foram preparadas para umidificar o ar que está entrando, porque se você respira pela boca, fazendo... Na 10ª vez você não engole mais, porque secou a garganta. Agora faça isso pelas narinas. Você faz quantas vezes você quiser e não resseca as narinas. Porque elas têm mucosas preparadas justamente para isso. Então, elas fazem o que, as narinas? Elas aquecem o ar e ainda umidificam. Ou seja, o ar não entra agredindo as vias aéreas, gelando as vias aéreas no processo de entrada. Aí, e umidifica. Aí você olha para o aluno e fala, bom, você vai inspirar pelas narinas e o aluno fala, e soltar. Né? A primeira coisa que o aluno novo faz é... Ele entendeu perfeitamente que é para inspirar pelas narinas, mas ele solta o ar pela boca. De onde é que surgiu isso? Provavelmente surgiu entre algum momento em que a pessoa estava fazendo uma aula de ginástica, ou estava fazendo uma aula de calistenia, sei lá o quê, porque existe
uma orientação para que a pessoa inspire pelas narinas e solte pela boca. Não sei por quê, porque como isso surgiu, mas a gente acredita que provavelmente foi no meio da ginástica, né? Mas não sei, de repente até nem foi. Porque um estudo fala sobre pressão torácica, atletismo, né? Porque ele não dá conta, por exemplo, se ele é um atleta de alto rendimento, ele não dá conta de oxigenar e respirar pelo nariz. Então surgiu por aí. Quando você tem alta exigência de performance, isso até pode ocorrer, mas se a gente parar para imaginar, por que pelas narinas e soltar pela boca? Ele precisa colocar mais oxigênio e rápido dentro do organismo. Não seria pela boca o tempo inteiro? O mais fácil? Talvez a necessidade de soltar o monóxido. Não, até ele até inspira pela boca, né? Sim, isso acontece com frequência quando está muito alto o batimento cardíaco de oxigênio e rápido. Senão ele vai começar a ter um monte de problemas de síndrome do oxigênio. Isso acontece também quando inspira pela nariz, só que num grau menor, entendeu? Quando ele precisa num grau menor. Agora, o que acontece com a narina quando você inspira? O que acontece com as nossas narinas? Ela salada. Elas desabam. Faz forte a respiração pelas narinas. O que as suas narinas fizeram? Fecharam ou abriram? Fecharam. E na hora que você solta o ar, solta com qualquer força que você quiser, ela abre. Porque as narinas, elas são cônicas. Elas são finas lá em cima e elas abrem. Por terem essa aba flexível, a narina foi criada especificamente para quê? Para impedir que entre uma partícula pelas narinas. Mas caso essa partícula tenha entrado, a narina foi elaborada para facilitar a saída dessa partícula. Então isso significa que inspirar pela narina e soltar pelas narinas é o processo mais lógico. E sairia tanto ou mais ar do que você inspirou pelas narinas. Então, com exercícios muito pesados, muito fortes, isso até a gente pode falar, bom, aí chega uma hora que a pessoa está respirando pela boca o tempo inteiro. Mas também ele foi muito além do limite normal. Mas numa respiração normal, numa respiração de yoga, e até numa corrida simples, num trote, né, numa corrida, numa pedalada de bicicleta e tal, dá para fazer tranquilamente pelas narinas, com uma vantagem. Eu treinei atletas de alta performance durante um tempo, de triatlon e de Cooper. Todos eles disseram que depois que começaram a forçar a respiração pelas narinas, de algum jeito a performance deles aumentou. Eu não sei porquê, mas eu acho que seria uma coisa legal a gente propor uma experiência. Propor uma experiência assim, controlada, que tenham médicos envolvidos, uma equipe multidisciplinar, não só médicos, né? E que possa avaliar isso. Porque eu tenho observado que toda vez que eu dou esse tipo de respiração, até mesmo para atletas, eles conseguem executar bem se são condicionados para isso. Se eles não cedem a respiração pela boca. Agora, é uma coisa a analisar. Então, quando você inspira pelas narinas, você tem que mostrar para os alunos as narinas. Aliás, uma das coisas que é mais importante o professor fazer é ser meio caricato. Se você não for meio caricato, ele entende menos, porque você tem que falar e dando exemplos. Às vezes engraçados, às vezes bobos, às vezes simples, mas apontar a região para a qual você está falando, mostrar o exercício, ele acaba sendo uma função do professor, acaba sendo algo bastante importante para ele ter uma ideia do que, senão ele leria no livro, né? Então você vira a narina para cima na hora de inspirar por ela e mostra a narina fechando. Você faz isso. Aí você fala, viu como fechou? Né? Aí fala, faz. Logo em seguida tem que falar para o aluno fazer, para ele ver como a própria narina fecha. E aí explicar, você viu como a sua narina fechou? Ela fechou por quê? Para impedir que caso tenha algum mosquito no ar, uma partícula pairando no ar, ela tenha dificuldade de entrar pelas narinas. Aí depois você faz o oposto, aquilo que eu acabei de falar, né? Solta o ar agora forte, com qualquer força que você queira. A narina nem reverbera, ela abre e você solta o ar, e como ela tem essa aba macia, ela abre ainda mais. A gente tem uma musculatura também nas narinas, que ela tende a abrir as narinas quando a gente precisa respirar forte. E que isso acaba compensando o fechamento das narinas.
Quanto mais você faz exercícios fortes, mais essa musculatura acaba se contraindo para puxar e abrir, para aumentar a performance da respiração. E quanto menor o exercício, menor a tensão muscular. Eles colocaram uma vez uma série de eletrodos na face e verificaram quanto menor a necessidade de oxigênio, menor o nível de tensão dessa musculatura da face. Então, de uma certa forma, quando você está fazendo um exercício forte, a narina até abre um pouquinho para oxigenar melhor, mas não numa aula de yoga. A aula de yoga, você inspira pelas narinas e solta pelas narinas por outro motivo também. É que, quando você inspira pelas narinas, você está resfriando as mucosas. Nesse processo de resfriamento das mucosas, você, se não der o retorno de ar quente e úmido dentro do tórax e expirar pelas narinas, você vai acabar causando problemas respiratórios, que cada vez vão se agravando mais, que vão ressecando essa região até ela ficar inútil. Sabe, motoqueiro? Costumava, isso não existe mais, eu acho. Mas quando eu era mais novo, todo mundo andava sem capacete e sem óculos. E chegava uma hora que você botava a mão aqui, estava molhado, né, por causa das lágrimas, porque a velocidade fazia as lágrimas. E o que acontecia com muitos motoqueiros? Eles acabavam não conseguindo mais produzir lágrimas, depois de um tempo, de certo tempo andando de moto. Porque eles tinham os olhos muito ressecados, e aí quando iam ao médico, o médico falava: olha, sinto muito agora, você provocou um problema, tarde demais. Vai ter que ficar pingando colírio para o resto da vida, porque acaba estragando o órgão. E com as narinas a mesma coisa. Você só inspira pelas narinas, solta pela boca. Inspira pelas narinas, solta pela boca. Chega uma hora que essa região perde a função. E ela perde a função porque o corpo tende a se adaptar. Ele vai começando a criar adaptações ósseas e musculares em função daquilo que está sendo executado. Então a primeira modificação é uma modificação estrutural. Mas antes de falar sobre ela, aí eu termino essa fase e falo assim para a pessoa: convenci, né? E aí? Precisa de alguma dica extra? Entendeu por que não se deve respirar pelas narinas, pela boca e sim pelas narinas? Aí se o aluno entendeu, tudo mais, você passa adiante. Geralmente eu passo das narinas para a caixa torácica, porque o problema a seguir é relacionado com o posicionamento da coluna. Se você não senta certo, se você senta com as costas flexionadas, senta desabando sobre o próprio corpo, deixando a coluna fazer isso, sabe uma sanfona? Quando você estica a sanfona, o ar entra. Quando você aperta, o ar sai, e é por isso que a sanfona faz aquele som. Então, se você está com as costas eretas, entra mais ar, com as costas assim, entra menos ar, você diminui o tamanho do seu tórax, você diminui o tamanho, a capacidade pulmonar. Então a fase 2 da explicação é: você agora vai sentar melhor. Vamos dar uma observadinha na maneira que a pessoa está sentada. E às vezes vale utilizar alguns artifícios, do tipo colocar um travesseirinho embaixo, ou ensinar a pessoa a sentar, porque às vezes ela não tem problema nenhum. Tem uma boa flexibilidade articular, tem um bom alongamento muscular, mas não está sentado direito porque está habituado a sentar errado. Aí você bota a pessoa na posição certa. E aí fala: respire, veja como é que está a sua respiração, analisa isso direitinho e tal. E a última fase é entrando direto nos exercícios, nas partes da caixa torácica que o aluno deve respirar. Aí você fala para o aluno: olha, você vai começar utilizando a região abdominal, porque a região abdominal ela é importante. Aí você cita uma série de exemplos por que se deve respirar pela região abdominal. Normalmente eu abordo da seguinte forma: o diafragma ele é um músculo em forma de cúpula, ele é cupuliforme. Quando você inspira, a tendência do diafragma é perder a forma de cúpula e ele desce um pouco, ele invade um pouco a região ventral. Então quando você inspira, o diafragma desce, criando uma pressão baixa na caixa torácica. Então ele faz assim. Quem já fez isso em feira de ciência? Uma garrafa, uma bexiga, outra bexiga por dentro da garrafa, quando você puxa essa bexiga para baixo, a que está lá dentro infla. Nunca, ninguém. Gente, em feira de ciência, nunca fizeram isso. Puxa, é a coisa mais, digamos assim, famosa de uma feira de ciências, é essa brincadeira, né, esse experimento. Tudo bem que eu fiz a boca dessa garrafa meio larga, mas
devia ser mais fina, né? Vamos fazer um pouquinho mais fina, um desenho mais bonitinho aqui. Eu sei que não parece, mas isso é uma garrafa. Dentro dessa garrafa, você coloca uma bexiga. E essa bexiga, ela fica amarrada aqui em cima, por fora, né, no bocal. E aí, aqui embaixo, eles falavam para cortar a garrafa de vidro. Né? Aí falavam para as crianças, toma cuidado, não cortar e tal, manda lixar. E aí, botava outro balão aqui, outra bexiga aqui embaixo. E aí, o que acontece? Toda vez que você pegava e puxava essa bexiga, a pressão daqui de dentro abaixava. E essa bexiga aqui incha, ela infla. São como eles funcionam. Você abaixou isso, a bexiga infla porque abaixou a pressão dentro da garrafa. Mesma coisa dentro do tórax. Quando o diafragma desce, ele puxa o ar para dentro por pressão baixa, por pressão inversa. Então, se narinas estão abertas ou boca está aberta, vai entrar ou pela narina ou pela boca. Então, a ideia é, se dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, isso todo mundo concorda. Então, se você tem um corpo e não permite que esse corpo saia daqui para o outro ocupar o espaço, não vai dar. Vocês já observaram que a nossa região abdominal, as vísceras aqui dentro, elas têm uma mobilidade muito grande. Tanto que se você enfia a mão na região abdominal, as vísceras elas sim são empurradas para o lado. E os órgãos mais nobres, eles ficam na capa da estrutura óssea, dentro da capa da estrutura óssea. São os que, tecnicamente, não podem se mover muito das suas posições. Então, essas podem, essas não podem. Então, aqui fica livre para poder se movimentar e aqui não. Quando o ar entra, se você não deixa a barriga sair, não deixa a barriga ir para algum lugar e puxa a barriga para dentro, para onde foram as vísceras? Opção A. Elas se diluíram no seu sangue, né? E quando você voltar a respirar, elas se reconstituem rapidamente e voltam. Opção B. Senhor Scott, transporte para as vísceras, né? Não lembram do Jornada nas Estrelas, né? Senhor Scott, transporte para as vísceras. E elas se transportam para um outro universo e depois voltam. Opção C, elas ocupam um lugar no espaço físico. Então, quando você inspira, o diafragma desce, as vísceras têm que ir para algum lugar. Não vão para as pernas, não vão para o sangue, não vão para outro planeta, elas simplesmente vão para fora. Elas são empurradas para fora. Se você contrai a barriga, você tem que sobrecarregar todo o restante dos músculos da caixa torácica para conseguir fazer com que o ar entre. Então, você faz mais força. Uma força que óbvio que é sob pressão. Então você gasta mais energia respirando errado do que respirando certo e ainda por cima entra menos ar. Consequentemente, você gasta energia e não tem o resultado esperado. Então quando você inspira e a sua barriga sai e você dá espaço para esse movimento abdominal, como eu falo para os alunos, não é 2 palmos de barriga para o lado de fora e todo mundo faz mas assim, não é mesmo. Então você não inspira e fica aquela barriga deste tamanho para o lado de fora. Você permite que a barriga saia. Não é algo assintoso, não é algo forçado. Você apenas inspira e deixa a barriga sair. Você só não precisa fazer o que você sempre faz, que é interceder no movimento. Por causa do quê? De estética. Que a gente é ensinado a inspirar botando o peito para fora para se identificar com os perfis dos animais que são carnívoros, que têm essa região abdominal para dentro. E o ser humano, infelizmente, não é carnívoro. Infelizmente. Né? Nós não somos carnívoros. Então, a gente tem um perfil todo de estrutura abdominal de herbívoro. Se você olha para o nosso sistema digestório, ele é enorme em comparação com todos os carnívoros. Fora isso, tem vilosidades intestinais que só existem nos animais herbívoros. Então, assim, a nossa estrutura abdominal não é de carnívoro, não é para dentro. Então, assim, não é para dentro abdominal e não é para fora abdominal. É reto abdominal. É por isso que a região chama-se retos abdominais. Senão ela se chamaria para dentro abdominal ou para fora abdominal. Não, é reto. Reto. Porque ela sai daqui, do externo, né, dessa região dos ossos da caixa torácica, e vai parar aqui. Reto. Abdominal. Tá? Então é muito importante que você, na hora da inspiração, apenas permita a saída da barriga.
E muitas vezes eu falo para os alunos assim, é a respiração que você faz quando você está dormindo. Qual é a respiração que você faz quando está dormindo? Não sei, estou dormindo, né? Agora, observa alguém dormindo que você vai ver. Quantas vezes, eu já sei a resposta, ninguém fez. Eu acho que estou me sentindo meio retardado, mas tudo bem. Quem é que já numa festa não botou um copo na barriga de uma pessoa que estava dormindo na festa, só para você curtir com a cara dele que o copo levantando e abaixando? Ele fez. Não, nunca. Droga. Vocês não se divertiram, não tiveram infância nem adolescência. Mas é muito divertido deixar a pessoa dormindo na festa com um copo na barriga. O copo levanta e abaixa. Levanta e abaixa. Você pode curtir com a cara da pessoa. Então, a movimentação da barriga, ela ocorre em crianças. Com muita frequência. Você olha para uma criança respirando, você vê a barriguinha dela movimentando. Você olha para uma pessoa deitada, dormindo. Como dormindo, a gente... Pelo menos dormindo a gente respira certo. Como dormindo, você não fica tentando se colocar nos padrões sociais que foram pré-estabelecidos para a maioria, né? Você deita, dorme e passa a respirar direito, passa a respirar com o movimento abdominal. Então, não é necessário que você force o movimento com a barriga. Ela vai ocorrer se você não fizer nada para interceder nesse movimento. É isso que você tem que explicar para a pessoa. Inspire e só não contraia, não mexa, nada. Solta a barriga. Né? Aí ela respira usando a região abdominal. Em geral, é o que acontece. Só que tem um detalhe. Dentro do yoga, é mais importante a saída do ar. Porque aí sim, é o ponto antinatural da prática do yoga. Que na hora de expirar o ar, você solta o ar e contrai a barriga para dentro. Em busca de quê? Espaço. Então você inspira através de uma descontração abdominal e uma contração do diafragma. Na hora que você expirar, você vai produzir uma contração abdominal e um relaxamento do diafragma, procurando jogar todo o ar residual para fora. Entenderam como funciona o processo? Então, na inspiração, o diafragma se contrai, a barriga relaxa. Na expiração, o diafragma relaxa e a barriga se contrai, junto com os oblíquos, para puxar e soltar o máximo de ar possível. Nunca fale para as pessoas que você fala, solte todo o ar. Não dá para soltar todo o ar. Sempre vai ter um ar residual nos pulmões. Se não houvesse, você ficava com os alvéolos colados. Né? Então sempre vai ter um pouquinho de ar residual. O que você deseja é uma expiração eficiente para ter uma inspiração mais profunda. Experimentem o seguinte, ao invés de entupir os pulmões de ar, experimentem primeiro, solta todo o ar, tudo que você puder, e nem faça força para inspirar. Só inspira depois. Não parece que entra muito mais ar? Pronto, você já resolveu um problemão. Só soltando o máximo de ar que você poderia. Então, a primeira tarefa, o primeiro ensinamento é solte todo o ar. No que a pessoa soltou todo o ar, fala, agora inspira. Agora inspira e passa um pouquinho dessa inspiração permitindo que a barriga saia. Pronto, ela vai respirar uma quantidade maior de ar. Porque tudo que os pulmões precisam é de mobilidade. Para nossa sorte, a caixa torácica não é como esse aparelho aqui. Não é uma caixa de sapato. Né? Se você tem um balão, uma bexiga dentro de uma caixa de sapato e assopra, chega uma hora que ela vai chegar nas paredes da caixa de sapato e vai parar. Porque falta espaço. Ele chegou no limite do espaço que era permitido, não é isso? Agora, a nossa caixa torácica ela não é rígida. Ela tem uma analogia com a caixa de sapato, até que foi interessante, porque tem a tampa da caixa de sapato, né? A tampa da caixa de sapato levanta, né? A maior mobilidade da caixa torácica é para cá e para cá. Nas costas, não muito. As costelas, elas têm um movimento de alça de balde. Então, quando você já pegou uma alça de um balde, você pega a alça do balde e levanta a alça para poder carregar o balde. Então, ela está aqui e aqui, envolvendo a caixa torácica. Quando você inspira, as costelas fazem esse movimento de expansão lateral. Nesse movimento de expansão, você consegue diâmetro. Nessa conquista por diâmetro, você conseguiu colocar mais ar dentro dos pulmões. Então, na inspiração, você precisa desse movimento abdominal, desse movimento das costelas e desse movimento dos ombros. A cintura escapular, os cíngulos
né? Eles precisam ser movimentados. Então, na hora de você inspirar, vai movimentar a barriga, movimentar o meio do tórax e movimentar os símbolos em cadeia, em sequência. Todo mundo acha que dentro do yoga você primeiro movimenta a barriga, para depois movimentar o meio e depois movimentar aqui. Impossível. Todos os três acontecem quase de forma simultânea. Porque quando você inspira, e isso daqui lá dentro se movimenta, todo o restante da caixa torácica se movimentou. Mas é uma ondulação. A onda ela não vem como uma parede, né? Vocês já viram? Não é um mar aqui, uma parede aqui e a onda fazendo assim. Ela vem fazendo uma ondulação. Nessa ondulação, o que acontece? Todas essas áreas se movimentam em sequência. Então, aqui dentro da caixa torácica é a mesma coisa. Você inspira movimentando a barriga, mas já começou um movimento no meio do tórax e já começou um pequeno movimento aqui. Quando o movimento chegar aqui definitivamente, aqui já vai ter se movimentado mais da metade do que deveria. Quando chegar aqui, há uma expansão total da caixa torácica. É simples. Na hora de esvaziar, aí vem a parte superior, média e baixa. Só que se você, por exemplo, pega um aluno iniciante, ele não vai conseguir fazer essas três juntas. E é por isso que você explica para ele. Eu estou didaticamente dividindo em três partes. Não existe essa divisão física. Mas é muito mais fácil para você se adaptar ao exercício, entender como ele funciona, separando em áreas, do que se eu pegasse tudo junto. Aí eu, pelo menos, assim, com quem chegou, ensino só a região abdominal. Aos pouquinhos eu vou passando de uma aula para outra alguns conceitos da região média e da região superior, devagar. Volta e meia, quando tem muitos alunos, a gente acaba sempre esquecendo alguma coisa. Então, a ideia central é... Você coloca a caixa torácica dele com uma fita métrica. Tem uma cinta um pouco maior. O cachecol dela. Que aí você pede para a pessoa, solta todo o ar. Aí pede para a pessoa fazer. Inspirar. O que vocês estão olhando? É a caixa torácica, nunca viram uma caixa torácica. Inspirar e ver quantos centímetros de expansão, sem que você faça. Deixa eu ver se eu consigo fazer o caroço, vai. Tem gente que faz esse caroço aqui. Aqui. Porque ele está querendo estufar a barriga. Não é isso que a pessoa pode. Não é isso que a pessoa tem que fazer. A pessoa tem que expandir a caixa torácica para fora, porque ela abriu a caixa torácica, ela expandiu aqui. Não aqui no meio, não esse caroço, porque a pessoa joga. Eu nem consigo mais fazer isso direito, mas tem gente com uma habilidade, faz, né, um calo. Então a ideia é falar para a pessoa: não mexa na região abdominal, mexa nas costelas, vai ficar abaixo do mamilo. Eu ia fazer uma brincadeira, deixa eu falar. Vai ficar abaixo do mamilo, e aí você fala: inspire, bem aqui no meio das costelas, e aí fala para a pessoa: quantos centímetros deu de expansão da caixa torácica? Aí ela vai falar: 5, 6 ou 7 centímetros. Ok. Aí fala: faça de novo. Conseguindo agora pelo menos alguns milímetros a mais. Aí você vai pedindo para a pessoa se esforçar e aumentar cada vez mais o diâmetro daquela expansão, fazendo com que a caixa torácica reaja. Então você ensinou a parte abdominal, depois para ensinar a média é isso daqui. Você pega a fita métrica e fala para a pessoa cada vez... Onde que é a calça encarregada? Aí fala para a pessoa cada vez buscar alguns milímetros a mais na expansão. Tá? E o último, que é bem fácil de fazer a pessoa entender, é fazer isso daqui. Coloca o ombro lá em cima. Aí fala: respira. Aí a pessoa... Agora abaixa os ombros. Respira. Qual a diferença que deu? Imediatamente ela vai perceber. Não fala. Né? Só fala assim: ficou mais fácil ou mais difícil? Se você fala: não fica mais fácil com os ombros aqui, ela vai fazer assim. Né? Ela simplesmente vai responder. Faz a pessoa analisar o que ela está sentindo. Se ela sentir errado, aí você fala: mas como? Por que você sentiu isso?
fazer a pessoa obter as respostas. Porque na maior parte das vezes, se você faz a pergunta errada, você recebe a resposta errada. Você recebe a resposta induzida. E você, como professor, induz muito. Aí você fala para a pessoa, coloque os ombros aqui. Vocês fizeram isso agora? Experimentaram? Com os ombros aqui em cima? Ninguém, né? Aí você coloca os ombros aqui em cima. Será que eu falei o certo ou eu falei agora para enganar? Agora faz. Encheu bem os pulmões e solta. Faz mais uma. Agora procura fazer a mesma coisa com os ombros aqui embaixo. Inspira, sem mexer os ombros. Inchando profundamente. O que você sentiu? Sentiu que entra mais ar quando os ombros estão baixos ou quando os ombros estão mais altos? Mais baixo. Mais baixo? Sim, para que aqui Mas aí, naturalmente ele dá uma certa elevação. Se você prestar atenção. Não, eu falei para não mexer. Segurando. Silêncio. Silêncio é horrível, gente. Todo professor detesta silêncio. Não sei se vocês sabem. Você acabou de perguntar uma coisa, todo mundo fica assim. Acho que a dúvida que ele teve, outros tiveram. Acho que o Jó pediu para a pessoa fazer, mantém os ombros sempre em cima, e depois mantém os ombros sempre embaixo. Aí faz Sem mexer. O que acontece? Quando você inspira, esses ossos aqui, eles têm esse movimento, não para você fazer, não sei, não vi, não era comigo, que é o que geralmente as pessoas só usam para fazer isso com os ombros, né? É para fazer assim, você inspira, soltou a caixa torácica, utilizou toda a musculatura que precisava, você naturalmente vai reparar que os ombros fazem sem fazer movimento forte, só jogando o ar para dentro, você já sente que o ombro sobe. Se ele fosse travado e duro, não entraria tanto ar. Se você levanta bem o ombro, a pessoa sente que o ar entra muito mais dentro da caixa torácica. É bom, eu estou procurando até hoje, porque eu tinha um espirômetro. Sabe? Quem não sabe o que é espirômetro? Tem dois tipos de espirômetro, né? Tem um espirômetro que é um espirômetro mecânico e um digital. E, na realidade, eu estou tentando achar até hoje um digital. Eu pergunto para médicos, eu cheguei a perguntar para pneumologistas, e os caras falam, não me lembro onde é que eu consegui o meu. Acho que é uma seita secreta dos espirômetros. Então, eu tinha um espirômetro que era mecânico, que ele era uma coisa mais ou menos assim, um latão. E ele tinha uma medição aqui que dava mais ou menos 5 litros de ar. Quando você expirava, aqui no meio tinha um negocinho, uma espécie de tubo, né? Que também tinha uma medição, que na hora que você pegava aqui tinha um tubo de borracha, e nesse tubo de borracha você fazia. Aí isso daqui começava a subir, dando no total, quando chegava no limite, 5 litros. Ou seja, era um balão, era uma espécie de balão que tinha aqui dentro, que cabiam 5 litros de ar, e a única coisa que esse balão fazia era, à medida que você ia respirando, esse balão empurrava esse medidor para cima, esse contador para cima. Eu nunca mais achei isso, porque o meu balão dentro do meu espirômetro estourou. Mas não comigo. Mas assim, o legal é que quando eu usava o espirômetro, os alunos queriam ficar medindo e competindo comigo, né? Eu fazia o limite disso daqui, chegava no final, aí depois eu mostrava para o aluno assim, geralmente ele segurando o nariz ou a boca, aí eu fazia assim, abaixava rapidinho o negócio e usava o restinho de ar, sempre dava uns 5 litros e meio, 5 litros e 300 mais ou menos, e o pessoal fala que ia no limite disso. E eu queria um espirômetro digital para ver quanto agora a minha capacidade pulmonar está, porque o espirômetro digital não é limitado pelo espaço físico,
Então, se alguém achar esse espirômetro digital, seria uma coisa muito legal. Uma coisa muito fácil de achar também é o Peak Flow, que ele dá a força de expiração. Isso você acha em qualquer lugar, e até recentemente eu tinha. Que também é legal ter, assim, num curso de pranayama. Não é aquele das bolinhas não, né? Que tem 3 bolinhas. Não. O Peak Flow ele dá a força muscular. Então você faz. Ele é aberto, ele não tem nenhuma resistência, não é como esse aqui, você faz rápido e ele dá a força com que você respirou. Ele marca aquela força da velocidade, como se fosse a velocidade do vento em que você respirou. E esse daqui não, ele dá o volume de ar nos pulmões, que é completamente diferente. Tendo esses dois aparelhinhos, dá para fazer umas brincadeiras bem interessantes. Aquele que você falou agora das bolinhas, é mais para o pessoal que está fazendo exercício respiratório, porque a pessoa, para usar a musculatura da caixa torácica, ela assopra essas bolinhas e o médico fala, mantenha elas em cima o máximo que você puder. Aí ele se exercita. Mas no yoga a gente tem um exercício que é com mantra, que eu acho que eu já dei para os meus alunos, pelo menos para ela, tenho certeza que já dei. De você respirar fazendo. Vai, né? Vai embora. Então, você faz o quê? O som, ele funciona como se fossem aquelas bolinhas, porque você tem o, né, você está ouvindo o som, e você não pode deixar ficar de voltar lá, sabe? Você tem que controlar a musculatura. Chega uma hora que o fôlego acaba e você está fazendo... Não, mas é verdade. Para pra pensar, você tem que manter o negócio assim. Não fica nem... Né? Você sabe que está perdendo a força. Tem que ser a força constante do início ao fim do exercício para você disciplinar a musculatura. Então acaba sendo legal, acaba sendo um substituto àquele artifício, porque usando aquele aparelhinho vai funcionar do mesmo jeito. Você não pode deixar a bola cair, então você começa a utilizar toda a musculatura da caixa torácica para fazer força para ela ficar lá no alto. É um bom exercício. Dá para fazer um monte de brincadeiras. A brincadeira principal é animar os alunos. Porque você bota o aluno para fazer a primeira vez, ele consegue um pouquinho. Depois tem gente que fala, ai, mas só 300. Né? Aí ele vai conseguindo aumentar cada vez mais a capacidade pulmonar dele e ver o negócio dando resultado. Eu gostava muito desse, porque assim, o digital só mostra números. E esse daqui ele viu o pininho subindo, então ele ia começando a ficar animado, né? Olha, o pininho está subindo, está subindo. Aí passou por essas instruções preliminares dos exercícios respiratórios. O que mais importante vocês teriam para dizer para os alunos nas primeiras aulas? Isso, um de cada vez. Pensa. Os bandhas. Eles são importantíssimos para serem colocados dentro de uma aula de yoga. E são importantíssimos para você fazer os próprios exercícios respiratórios. Os bandhas, eles atravessam uma gama enorme de técnicas dentro da prática de yoga. Ele vai dos exercícios respiratórios até os exercícios corporais, sendo usado em vários momentos distintos. Então você tem que explicar como é que funciona um Mula Bandha, você tem que explicar por que funciona um Dhyana Bandha, você tem que explicar como funciona um Jalandhara Bandha, para eles saberem o mínimo sobre respiração e sobre esse tipo de controle. Agora, tudo depende de como você também está passando esses exercícios. E isso também é importante fazer vocês terem noção. Por exemplo, se as pessoas não têm confiança naquilo que você está falando, você não consegue fazer a pessoa executar o exercício.
E algumas vezes eu experimentei fazer isso em determinados cursos de professores para mostrar propositalmente que as pessoas elas se deixam influenciar de uma forma muito fácil. Por exemplo, por exemplo, quando você chega para um aluno e faz um determinado procedimento e termina o procedimento e fala, vai, agora toca a testa no joelho, você já está tocando. Se você fala com convicção suficiente, o aluno vai lá e toca. Se você não fala com convicção suficiente, mesmo que ele seja capaz de tocar, ele não consegue. Então você tem que chegar para o aluno, você tem que desenvolver uma maneira de falar tão confiante que o aluno ele acredita em você piamente. Você não pode falar de um jeito... assim, às vezes a pessoa fala algo até para complementar, está num grupo aqui, né? Aí a pessoa fala algo para complementar, mesmo que o que ela fale seja inferior ao argumento que você tenha, se você não tem força suficiente nas suas palavras, todo mundo acredita na outra pessoa, não em você. O que você falou estava certo, estava 100% certo, mas você não teve crença naquilo que você estava falando, ou você não estava falando com força suficiente, a outra pessoa é levada em consideração e você não. Por exemplo, uma vez eu estava numa palestra sobre alimentação e alguém me saiu falando assim, eu falei, olha gente, eu desafio vocês a me dizerem qualquer alimento que não tenha proteína. Aí o dito cujo falou assim, eu sou formado, eu sou nutricionista e a alface não tem proteína. Aí eu virei para ela e falei assim, sinto muito, mas como você bem sabe, para existir vida é necessária uma cadeia proteica, senão não tem como transmitir o código genético, não haveria vida. Então se a alface tem vida, tem uma cadeia proteica e tem proteína. É mentira? Aí a pessoa na hora falou, é verdade. As pessoas não fazem por mal, porque ele pensou assim, a quantidade de proteína na alface é muito pequena. Geralmente o que eles deviam ter passado para ele na faculdade é que a proteína é tão baixa da alface que não é significativa e não vale a pena, né, classificar como um alimento que acrescentaria proteínas, então eles colocam fora daquela tabela. Mas como? Não haveria vida. Não poderia, a alface seria uma pedra, a alface seria uma... Né, não teria... tem que ter uma cadeia proteica. Aí, se eu tivesse titubeado, gaguejado, falando, pronto, estragou, acabou ali a sua argumentação, por mais forte que ela fosse. Aí a outra pessoa ainda por cima falaria, você é nutricionista? Você não é nutricionista, né, que eu sei. Você é professor de yoga. Né? Óbvio, né? Você não precisa ser prepotente, você precisa expor de uma forma convincente, num bom ritmo, né, com um bom linguajar, com uma boa desenvoltura, senão você não tem. E o mesmo fenômeno acontece com os alunos. Você vai para uma pessoa, um médico, que não é tão bom quanto o outro, mas o outro, ele é meio franzino, ele fala assim muito devagar, muito baixinho e tal, eles acreditam em quem? No outro que fala mais forte, que fala mais de uma forma mais eloquente, fala um monte de bobagem. Mas ele fala com tanta convicção a bobagem que ele está dizendo que todo mundo acredita. Então, é importante que vocês saibam o que vocês estão falando e acreditem, senão o outro também não vai acreditar. As primeiras aulas que a gente dá é um fiasco, porque você acredita no que você dá. E aí chega num determinado momento que você está transmitindo a aula e você sente uma fraqueza, né? Porque você tem um monte de gente, entrou um médico, entrou um psicólogo, entrou um nutricionista, entrou para fazer a sua aula um professor de yoga. Putz, é a pior coisa que tem para quem está dando aula. Você começa a se sentir, e agora? Vou passar esses conceitos para outra pessoa? Né? Não pense nisso. Pense em fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Ponto. Outro problema que acontece também é você está tão acostumado as pessoas não te questionarem, que quando alguém te questiona num determinado momento que você não está esperando, você também cai do cavalo. Então você está tão acostumado, por exemplo, eu tenho muito desse problema, tinha pelo menos muito desse problema. Na terceira ou quarta vez eu já fiquei atento.
eu evito baixar a guarda. Porque assim, às vezes chega uma pessoa na sua aula e você está tão acostumado que ninguém questiona você, nunca. Você sempre fala, e as pessoas aceitam. Quando alguém fala alguma coisa, às vezes você está despreparado. Então o recado é, não estejam despreparados. Também não virem paranoicos, achando que a qualquer momento alguém vai entrar na sua aula só para te chatear. Né? Isso é normal. Então, bom, qual dos 3 bandhas vocês ensinariam primeiro? Qual das 3 contrações, né? Qual das 3 bandhas? Eu ensinaria o primeiro exercício, Mula Bandha. É o mais fácil, ele é mais simples, ele produz um resultado já de cara muito bom. Não é muito difícil o aluno entender. Né? Você tem várias formas de explicar diferentes, você tem que achar a sua forma de explicar. Não adianta olhar os vídeos e tentar ficar copiando a minha. Quer dizer, não precisa ser técnico, pesado, você tem que fazer o aluno fazer. Se você não fizer o aluno fazer, não tem jeito. Você não precisa gravar um vídeo, né, com isso. Né? Músculos dos esfíncteres são músculos circulares. Então a propriedade desses músculos circulares é, ele fica menor ou ele fica maior. Só isso. Então a gente tem esfíncteres em um monte de partes do corpo. Adivinha onde a gente tem esfíncteres na cara? Adivinha onde a gente tem esfíncteres na cara? Então tem esses orbiculares aqui, tem esses aqui. Quer dizer, existem vários outros, inclusive no tubo digestório inteiro, que são ligados em anéis, né? E esses anéis eles vão sequencialmente se contraindo para você deglutir. Então na hora que você vai deglutir, esse primeiro se contrai, o alimento desce, esse se contrai, o alimento desce, esse se contrai, o alimento desce. É na contração de cada um deles que a comida vai entrando e passando pelo sistema digestório, né? Quem já fez esse teste em anatomia, vê que quando você dá um choque nessa primeira parte daqui, ele vem em sequência todo o sistema digestório inteiro se contraindo. Principalmente se o animal em questão morreu há pouco tempo. Então se você dá um choque aqui, o sistema digestório vem inteiro se contraindo em cadeia, em reação em cadeia até o final do ânus. Então esse é um movimento o quê? Peristáltico, causado pela contração dos anéis. Quando você contrai lá embaixo os esfíncteres, você ajuda a pessoa a manter o sistema digestório em ordem também. Muita gente, você vai saber quando os alunos novos estão desenvolvendo esse exercício bem, quando alguns desses alunos pedem para ir ao banheiro. Porque é muito normal, pessoas que nunca utilizaram essas regiões, elas sentem que alguma coisa mudou dentro do sistema. Ela fala, nossa, porque quando você contrai aqui embaixo, você provoca um reflexo também no sistema digestório que ele se contrai. E aumenta o peristaltismo e a pessoa aumenta a vontade de ir no banheiro. E para fazer Mula Bandha, você tem que contrair um músculo do esfíncter. Você tem o quê? Lá no final do ânus, você tem o esfíncter anal. Você tem um pequeno bolsãozinho aqui que quase sempre está limpo. E aí que você tem o restante, né? Nesse ponto, ele tem uma musculatura que puxa o esfíncter para cima, é o músculo eretor do esfíncter. Então, quando você contrai o esfíncter, não é apenas contrair o esfíncter para fechá-lo, é contrair e elevar o esfíncter. Então, você puxa ele para dentro de você. Você contrai e puxa.